Olá, uma boa tarde a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Arrumado no cabelo aqui que deu umas ajeitadas. Aqui é tudo improvisado. Não tem maquiagem, não tem nada, viu gente? A gente faz aqui. A única coisa que eu tenho aqui, para não dizer que não tem nada, é uma luz aqui que eu tenho, que minha esposa comprou. Então dá uma clareada aqui, porque a gente faz aqui esse horário aqui, já no inverno fica escuro já, então já está escurecendo, né? O sol já praticamente se pôs. E a luz aqui só do quarto não ilumina assim tanto, não fica com muita sombra, aí fica ruim, né, para gravar. Então tem essa luz aqui que é boa, já faz uma iluminação até legal, né? Bom, recadinhos, né? Vamos lá? Então tá. Recadinhos é que tem live todos os dias, né? Isso é bom, né? Para quem tem interesse em espiritualidade. Então, todo dia, 18 horas, a gente tem live aqui, seja comigo ou dos outros companheiros também. E, além da live, que no caso aqui é online, né, pelo Facebook, que depois, inclusive, é editado e colocado no canal do YouTube, então as lives, todas que são ao vivo aqui, depois vão para lá. Então, por acaso não dê para ver aqui, é só entrar no canal do YouTube da Casa Espírita. Iniciais são CEMN-POA, né? Aí tem todas as palestras lá, tem outras coisas também. Tem um curso que estamos fazendo agora também de terça, que é o Espiritismo, né? Que é para iniciantes, a doutrina espírita para iniciantes. Também as 3 aulas que já foram feitas já estão lá. Não ficou assim, o áudio ficou mais ou menos, mas dá para ouvir, então, de toda maneira, está disponível, né? A gente está com a intenção de, mais para adiante, né, outros cursos que formos fazer, também, a gente vai aprimorando também, porque, primeiro, eu mesmo não tenho muita habilidade, né, mas quem tem, que é no caso a Alessandra, a Fabiana e a Arielle, que estão ajudando muito, né, então, a gente vai aprimorando e vai melhorando cada vez mais, tá? Então a gente pede lá no YouTube, tendo possibilidade, vocês deem uma entrada, né, quem não for inscrito, se inscrever, e compartilhar e dar o like. A gente agradece isso daí para vocês, tá? Estamos com a campanha Todd Souza, que é o ano inteiro, de alimentos. Sábado agora fizemos a arrecadação, ajudou muito as famílias, né? E a campanha do agasalho, né? Que apesar que está calor agora, mas já logo vai voltar o frio, hein, gente? Estamos no inverno ainda, então o inverno não acabou. Então, quem tiver aí uma roupa que não está usando mais, agasalho, cobertor, pode levar na Casa Espírita, né? E pode levar de sexta-feira, no caso amanhã, a partir das 19 horas, que tem palestra evangélica, e deixa lá, como trabalhador, né? Ou de domingo, né? A partir das 9 da manhã, palestra espírita também, pode deixar lá. As outras tarefas que a gente tem presenciais, por enquanto, que nós reativamos, que é de segunda, que é assistência espiritual, ela é privativa aos médios, então não é dia de levar, não é? Mas quem estiver precisando de assistência espiritual for urgente, pode passar por lá, tá? Mas nos casos que não tem essa urgência, né, urgentíssima, a gente está fazendo assistência espiritual online. Então, é só enviar o nome da pessoa, o problema que ela tem, né? Pode entregar para algum companheiro, pode ser aqui, ou mesmo no telefone da Casa Espírita, que é 96300-4552, repetindo, 96300-4552. Envia lá, né, a situação, o problema, a pergunta, e eu respondo. E se for o caso de assistência espiritual, eu anoto e a gente coloca lá para tratamento, tá bem? E também de quinta-feira, né, de quarta foi cancelado, a gente tinha até começado, mas não foi possível continuar, devido à questão de trabalho do coordenador, né, dos coordenadores. Então vamos ficar por enquanto só com a de quinta, tá? Que é das 15 às 16h30. Uma parte é estudo e uma parte também é assistência espiritual, tá bom? Mas por enquanto ainda continua desse mesmo jeito. Mas a gente está acreditando que do jeito que as coisas estão caminhando, talvez para setembro, mais tardar outubro, dê para a gente abrir ao público como antes do início da pandemia. Vamos esperar, né? Então, em princípio, seriam esses recadinhos, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer uma prece para a gente começar a palestra.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Só uma coisinha, o endereço lá, né? Porque não são todos que sabem. Então, o endereço da Casa Espírita Maria de Nazaré é Rua João Pecchini, 537, na cidade de Poá, tá? Próxima à cidade de Suzano, né? E fica em frente ao cemitério de Poá, então não tem como errar, porque só tem um cemitério. Então, chegando na cidade, se não souber onde que é o cemitério de Poá, as pessoas vão dizer. Então, o centro espírita fica em frente, tá? Então, é isso, tá bom? Bom, o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão é um tema que está contido na parte 3, ou livro 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 5, que é a lei de conservação. Bom, então, no Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, e esse 3, nesse capítulo, é essa lei de conservação. Então, os espíritos superiores esclareceram que essa lei, dentre outras, e que todas as leis naturais, e que são leis divinas também, elas têm intercorrelação. Então, a lei de conservação, ela é estabelecida porque, cumprindo ela, se cumpre também a lei do trabalho. Então, é preciso que haja a conservação da encarnação do corpo, que é a reencarnação do espírito, para que ele possa, trabalhando, evoluir e crescer e se aperfeiçoar, né? Amadurecer, tá? Ao passo que, se não houver essa lei de conservação e a pessoa for exageradamente destemida, a encarnação dela se encurta muito. Então, por exemplo, assim, surge um perigo iminente, perigo sério. Pela lei de conservação, que vai ao encontro do instinto de conservação, a pessoa sai correndo. Se esconder, fugir, ela não fica, porque ela sabe que se ela ficar ali, está correndo um risco da própria vida. Então, o próprio corpo físico tem mecanismos que disparam nessa hora e o medo toma conta da criatura, ela sai correndo, foge para preservar a vida, para preservar a encarnação. Então, isso é uma lei que é criada por Deus, né? Para que os espíritos que se encontram no nosso nível de evolução, e inclusive até abaixo de nós, possam preservar a encarnação, não é? Agora, eu falei para espíritos como nós, né? Ou abaixo de nós, porque para espíritos superiores, essa lei ela já não tem mais utilidade. Então, essa lei para os espíritos superiores, ela não existe, né? Não existe, porque... Então, por exemplo, assim, alguém vem nos agredir, o que você vai fazer? Vai se defender e vai tentar golpear de volta, não é? Ou então você vai fugir, se você vê que não dá para enfrentar esse perigo. Agora, os espíritos superiores, eles ficam incapacitados para qualquer ato de violência. Tanto que você veja que quando Jesus foi preso, lá no Monte das Oliveiras, Judas traiu lá as 30 moedas, ele foi preso, foi lá, os soldados prenderam, né? Veja bem uma coisa. Qual foi a reação do discípulo Pedro, depois do apóstolo? Qual foi a reação? Ele desembainhou a espada e decepou um pedaço da orelha do soldado para defender Jesus. O que Jesus falou para Pedro? Embainhe sua espada. Quem vive pela espada morrerá pela espada. Jesus foi lá e colocou a orelha assim, pôs a mão, a orelha do soldado ficou boa de novo. Jesus não fez nenhum gesto, nenhuma atitude de se defender, nem nada. E quando Jesus foi levado para Herodes, aí já estava preso, levado para Herodes, um soldado de Herodes deu um tapa no rosto de Jesus. Jesus não fez nenhum gesto sequer de se defender, quanto mais de revidar. Ele só disse o seguinte: por que me bate se eu falo a verdade? Só isso.
Então, esse instinto de conservação é para nós, porque para os espíritos superiores, né, essas leis já não funcionam mais, porque eles já vivem em consonância, em unicidade com Deus. Isso aí é para nós que não vivemos. Vou dar um exemplo para vocês que fica muito claro que a lei só serve para aquele que ainda precisa dela. Quem não precisa mais dela, a lei não tem mais. A lei já, ela apaga, ela é revogada, vamos dizer assim. Não é que é revogada. Ela não tem utilidade. E tudo que não tem utilidade, não tem razão de ser. Então, por exemplo, houve um período, muitos anos atrás, né, que eu dirigi um orfanato em Poá, e naquela época as crianças eram um tanto quanto rebeldes, para dizer o mínimo, né? Não eram muito educadas e tudo tal. Então eu acabei tendo que criar um monte de regras, como se fossem leis. Então regras de higiene, regras religiosas que tinham que ser cumpridas, regras de respeito mútuo, regras de trabalho. Então, por exemplo, assim, criança levantou da cama, faz a oração, arruma a sua cama, vai escovar os dentes. Que eles ficavam brincando de esguichar creme dental um no outro, desperdiçando. Não pode. Não. Aí o creme dental já não ficava mais na posse deles, ficava na mão da tia. Então eles vinham lá com o creme dental, a tia colocava só aquele pouquinho, eles escovavam os dentes, lavavam o rosto, eles não desperdiçavam. Então precisava aprender. Eu colocava papel colado em tudo quanto era canto, explicando o que podia e o que não podia. Antes do almoço, fazia oração, almoçava, cada um pegava o seu pratinho, levava lá para lavar. Né? Não podia falar palavrão, foi proibido. Não podia brigar com o outro, a violência. Né? E de domingo eu ia lá ainda para fazer evangelho com eles. Né? Depois que passou um tempo, demorou acho que quase um ano, acho que talvez um pouco mais de um ano, a observação que nós fizemos é que eles já se comportavam naturalmente conforme as regras. Aí eu arranquei todas aquelas regras, papéis, que não precisava mais. Então, naturalmente, eles levantavam, arrumavam a cama. Naturalmente, eles não desperdiçavam mais creme dental, eles colocavam só um pouquinho, colocavam lá. Naturalmente, eles faziam as orações. Naturalmente, eles faziam todas aquelas obrigações que eles deveriam cumprir. Naturalmente, não precisava mais ninguém falar. Eles faziam com naturalidade. Então o que acontece? Os espíritos superiores, eles já cumprem as leis de Deus com naturalidade. Trabalho, para quem ama o trabalho, precisa. Porque o trabalho, para quem ama o trabalho, é uma alegria. Então, você está trabalhando e para você aquilo, você não considera um trabalho, porque não é um fardo, não é uma coisa desgastante, não é uma coisa penosa. Você está trabalhando que ela te preenche, te complementa. É feliz. Deu uma pausada aí, mas vamos continuar. Então essas leis aí servem para nós. Agora, elas servem para nós não só aqui na dimensão física onde nós estamos. Isso é importante a gente também entender, viu? Porque quando a gente desencarna, o que acontece? A gente sai do corpo. Isso, para nós que somos espíritos, é claro, não é? Que a morte não existe, só existe vida. Né? A eternidade da vida. Então, nós não vamos morrer, nós não morremos. O que acontece apenas é que o nosso corpo é que não se presta mais à funcionalidade. Então nós não conseguimos mais nos expressar com este corpo. Com a morte do corpo, com a degradação do corpo, ele não apresenta mais condições de nós nos expressarmos com ele. É mais ou menos, você tem, por exemplo, um celular, um computador, qualquer equipamento. Ele quebrou, você não consegue usar mais o equipamento, está quebrado. Você tem que trocar o equipamento, mandar arrumar, porque aquele equipamento, do jeito que está, não funciona mais. Então o nosso corpo também seria algo assim, né? Mal comparando. Então vamos dizer que o nosso corpo quebrou em definitivo, não tem conserto. Deu um ataque cardíaco, não tem conserto, deu um derrame cerebral, enfim. Ocorreu alguma coisa que não dá para recuperar o corpo mais. Então o corpo acabou, finalizou, em outras das palavras comuns, morreu, e a gente então sai do corpo, porque não dá para me expressar mais por ele. Automaticamente, o nosso elo de ligação com o corpo, ele se dissolve e a gente sai do corpo. Bom, aí
Na medida em que nós não conseguimos mais nos expressar por esse corpo, não faz sentido nós ficarmos nessa dimensão. Porque agora nós estamos com um outro corpo. Porque nós temos vários corpos. Aí nós vamos estar... Porque nós nos expressamos através dos vários corpos. Quando a gente está encarnado, a gente vai expressar através do corpo físico. O corpo físico encerrou a utilidade dele com a morte. Bom, acontecendo isso, automaticamente há um rompimento do elo de ligação, não é? Com esse corpo, e ele já para nós não tem as utilidades, a gente continua com o corpo precedente, que no caso é o corpo astral, corpo espiritual. Não é? Eu vou falar um negocinho aqui, que não é, só para a gente ficar claro aqui. Tem um cordão chamado cordão de prata que liga, tá certo? Na realidade, em cada um dos corpos, um liga no outro. Tem um cordão que liga. Esse cordão, na verdade, é o duplo etérico. Quando você se distancia, ele vai afinando, vai alongando, porque esse duplo etérico é que faz a ponte entre os corpos. Então tem um duplo etérico de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Depois tem um do corpo espiritual, que chama de corpo astral, com o corpo mental, do corpo mental para o corpo búdico, do corpo búdico para o corpo átmico. Cada um deles tem um elo de ligação, que seria um corpo etérico. O corpo etérico é modo de dizer, né? Na verdade é um campo de energia que faz a ligação. Enfim, tem outras funções também que não é o caso a gente falar aqui. Mas então aí você pega, desencarnou, sai do corpo físico, e aí então, fora as exceções, né? Mas dentro daquilo que é uma regra, né? Tem exceções também, porque tem espíritos que não saem daqui, ficam aqui nessa mesma dimensão, ou na dimensão intermediária, eles ficam. Então, mas enfim, mas eu digo, na generalidade, devido à lei de progresso, você vai para a sua dimensão natural, que é a dimensão astral. E dependendo do seu grau de vibração, lá você vai ficar no ambiente adequado da sua vibração. Tá? Via de regra, quase todos nós vamos voltar para o umbral. Seja um umbral baixo, um umbral médio, um umbral alto, mas nós vamos voltar para o umbral. Tem exceções? Tem. Tem espíritos que já vão para a quinta dimensão. Tem outros que vão ainda para baixo, mas eu estou falando na generalidade, tá? Então daí a gente vai para lá, e indo para lá, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Com o grau de amadurecimento que nós já conquistamos e com as imperfeições que ainda são familiares a nós, né? Então, se eu sou um espírito que ainda tem um grau de maturidade muito grande, etc., eu vou para um ambiente próprio, né, para a minha condição vibracional. E se eu ainda apresento condições um pouco mais grosseiras, como, por exemplo, a da necessidade de ingestão de alimentos pesados, eu chegando lá eu vou querer, porque ainda não consigo me identificar numa condição mais elevada. Vocês vejam bem uma coisa, isso está no livro Nosso Lar. Eu contei isso até pouco tempo atrás, acho que faz 1 ou 2 lives. Que no Nosso Lar chegou um tempo que o governador proibiu alimentos mais densos, né? E falou que dali para frente era alimentar só de caldo, banho d'água e o sol, e mais nada. Houve rebelião em Nosso Lar. Tráfico de comida. Que os espíritos não aceitavam, eles queriam comer comida. Não, eu quero comer comida substanciosa, eu não quero comer essa comida, sopa, nada, esse caldo aí é uma água, eu não quero isso, encrencaram. Foram décadas de problemas. Até que o governador falou, não, bom, agora já deu, né? É assim, quer, não quer, saia. E aí muitos saíram, não quiseram, mas ninguém é obrigado a ficar lá. Agora, onde você está tem regra, você tem que cumprir. Você não pode chegar num lugar e querer impor a sua regra. Não, você está chegando num ambiente. Você tem que obedecer a regra de lá. E se o governador falou que não é mais para comer aquela comida mais densa, substanciosa, não é. Você não quer, então você vai lá para baixo. Você vai lá para baixo. Lá para baixo tem. Você quer ir lá? Vai lá. Alguns talvez devam ter ido, né? Então, se a gente, por exemplo, é acostumado a comer comida pesada, você vai chegar lá, você vai estranhar no mínimo, né? Você vai estranhar, né? E a lei de conservação, o que acontece?
ela se presta a gerar um estado de medo para fazer você fugir. Hoje mesmo eu vi um relato, né, do Saulo Caldeirão, que é projetor astral, amigo do Wagner Borges, contando que ele saiu do corpo inconsciente, quando ele se deu conta, estava consciente, numa casa. Né? Ele estava fora do corpo e estava numa casa, essa casa localizada na dimensão intermediária, que seria o duplo da casa física, né? Então não é a nossa dimensão, mas é uma dimensão intermediária da nossa, que é o duplo da casa, e lá tinha... quando ele se deu conta, ele viu um espírito andrajoso, um espírito se arrastando pela escada, né? Não andava, se arrastava, com uma aparência horrenda. Algum de vocês já viu o filme Walking Dead? É mais ou menos aquilo ali, para pior. E esse espírito, segundo Saulo conta, olhou para o Saulo e achou que o espírito provavelmente deduziu que o Saulo estava invadindo o ambiente dele. Né? Então ele sentiu que estava sendo invadido o ambiente dele, ele começou a ir para cima do Saulo. Né? E o Saulo conta que quando viu aquele espírito vindo na direção dele, o pânico, o medo tomou conta dele. Ele só pensou numa coisa: fugir. Nessa situação, o que acontece? Você entra em pânico, fica com medo, você surta, você perde a consciência, e aí a sua projeção, que é consciente, deixa de ser consciente, e você automaticamente volta para o corpo incontinente. Né? Você é drenado, você é puxado para o corpo. Esse medo faz você voltar, de imediato. Querendo ou não querendo, ninguém te segura, você volta automaticamente. É o instinto de preservação. Mas o Saulo, que como já tem muitos anos de projeção, falou assim: mas eu não posso ficar com medo, gente. Pelo amor de Deus, já estou tanto tempo nisso, eu vou sair correndo igual um infantil, né? Não dá. Ele falou: não, eu vou ficar. Eu não vou fugir. Deu uma de valente. Eu vou ficar. Ficou. Mas o espírito, segundo ele conta, veio para cima para valer. E aí o Saulo fala que esticou a mão e colocou assim na cabeça desse espírito, para o espírito não continuar vindo, né? Para segurar, para ele não continuar vindo para cima. E diz o Saulo que esse espírito começou a comer a mão astral dele, como no filme Walking Dead. Não sei se o Saulo viu o filme, enfim, mas foi isso que ele contou. E ele diz que sentia o espírito triturando a mão astral dele. Quando nisso, Saulo começou a fazer uma prece. Né? Uma prece pedindo amparo ali para Pai Nosso, né? Para os mentores e tal. E diz que nessa hora esse espírito começou a adormecer e adormeceu ali no chão, ficou dormindo. E a mão astral do Saulo diz que recuperou, ficou normal. Olha só o negócio, hein? O que é a questão do instinto de preservação? E que quando você já está num nível mínimo de conhecimento, né, senhor de si, você já não age mais conforme o instinto de preservação. Que ali o normal para qualquer um, o que seria? Sair correndo. Fugir. Você vê um negócio daquele ali, você sai correndo. Mas se é um espírito mais amadurecido, isso já não acontece. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um mentor, um espírito superior, de luz. Se é qualquer um de nós, gente, a verdade tem o corpo, volta o coração batendo, morrendo de medo, assustado, achando que teve um sonho que foi um pesadelo, e você não lembra direito o que foi, porque o medo faz você não ter a lucidez mais da projeção, você perde aquela lucidez, né? E você volta para o corpo assustado, o coração batendo, suando. Pausou de novo, gente, estou ficando desanimado com isso aqui. Vamos ver o que eu resolvo com isso aqui. Bom, continuando. Então, com medo terrível, você foge. Agora, um espírito de luz, um espírito superior, ele vai ficar com medo? Porque qual que é a estratégia dos espíritos inferiores, os espíritos negativos, que já têm uma condição intelectual e magnética? Eles mudam o corpo espiritual dele, né, de uma forma demoníaca, e isso vai gerar um pavor, um pânico, né, em cada um, mesmo que estão desencarnados, e vai dominar pelo medo. E quem está encarnado estiver ali, é a mesma coisa. Né? Agora, você pega um espírito superior, de luz, e um espírito negativo desse muda a forma
dele para uma forma demoníaca. O espírito de luz não vai ficar com medo. Porque ele vai entender, ele vai saber. Porque ele enxerga esse outro espírito como um irmão que ainda está nessa situação, nesse estado de dominar, de querer conquistar. Ele vai entender, mas não vai ficar com medo em nenhum momento. Né? E o espírito vai perceber que é um mentor, que é um espírito de luz, e ele vai parar com isso, porque ele sabe que não adianta nada. Né? Então, o instinto de preservação, como eu falei para vocês, ele só tem utilidade para aqueles que ainda não aprenderam a agir conforme as leis naturais e as leis de Deus. Porque conforme você sabe agir conforme, essas leis não têm mais necessidade para você, porque você vai viver de acordo com. Né? Mas a grande questão é que, embora essas leis tenham destinação para o nosso mundo físico, lá no mundo espiritual elas funcionam da mesma maneira. Por quê? Porque nós somos os mesmos, seja aqui nesta dimensão física, onde nós temos um corpo físico, cuja preservação é necessária, diga-se isso, lógico, para que nós possamos permanecer o quanto mais possível na encarnação, porque nós temos uma programação espiritual. Quando a gente reencarna, fora alguns casos excepcionais, mas via de regra faz uma programação. Vai ficar reencarnado tanto tempo. Nesse tempo, você vai ficar reencarnado para espiar isso, para você ter essas provas, para você ter um crescimento, esse e aquele. Então esse é o objetivo da encarnação para você. É claro que quando a gente encarna, a gente não vai lembrar de nada disso. E nem é para lembrar mesmo. Porque o nosso corpo físico funciona como um amortecedor. Se a gente for lembrar, nós não vamos conseguir sair do lugar. Porque a gente vai lembrar o quê? Tudo de ruim que nós fizemos. Porque nós vamos reencarnar com quem? Nós vamos reencarnar com aqueles com os quais nós temos que reconciliar. E aí eu vou lembrar que ele me matou. Eu vou lembrar que ele me escravizou. Eu vou lembrar que ele foi o meu inimigo ferrenho, figadal. Como é que eu vou conseguir conviver com ele dentro da minha casa? Eu não vou conseguir. Se eu lembrar que ele é meu inimigo, já está tudo perdido. A encarnação já está... Deu para trás já, porque eu não vou conseguir olhar para a cara dele. Quanto mais eu reconciliar com ele, eu vou querer ele no caixão, batendo prego para acabar com a vida dele. Não vou querer. Então é por isso que é necessário esse amortecimento da lembrança. A gente não vai lembrar. E não é para lembrar. Porque se fosse para lembrar, você ficava lá no mundo espiritual. Para que você encarnou? Você encarnou, tem propósitos, né? Tem objetivos. E aí, então, o tempo de encarnação, é preciso que a lei de conservação faça a sua vigência para você permanecer o tempo que foi programado para você permanecer encarnado. Agora, na medida em que você descumpre a lei de conservação, você está infringindo uma das leis divinas. E essa sua atitude, contrária à lei de conservação, poderá levá-lo à antecipação do seu tempo de encarnação. Por exemplo, você se coloca em situação de perigo totalmente desnecessária. Ah, mas eu gosto de pular de bungee jump, que é aquela corda que estica. Você vai lá numa ponte lá, um penhasco lá enorme lá, e você pula lá. E aí você vai esticando, a corda estica, vai elástico, estica até lá embaixo, aí depois você puxa, você sobe lá. Já houve casos que esse elástico soltou, quebrou, a pessoa desencarnou, caiu lá embaixo, desencarnou. Ou então uma pessoa quer andar com esse parapente. Aí vai lá naquela montanha lá, então no avião, e pula lá de cima, e aquele negócio sai voando lá. Já houve muitos casos de dar algum defeito, você cai lá de cima. Ou então você está numa estrada cuja velocidade máxima é 100 ou é 120, como é o comum aqui no Brasil. Mas você não fica satisfeito de andar 120, você vai querer andar 280. Quer andar 280. Só que você andando a 110, se houver algum problema, há alguma chance de você conseguir, o impacto vai ser menor, né? Você consegue fazer alguma manobra e aí com isso minimiza o dano. Agora, se é 280, se surgir algum problema de 280 por hora, o que você vai fazer?
Como é que você vai desviar? Não dá tempo de desviar, porque é muito rápido, 280 é muita velocidade. Por exemplo, você está a 280, passa um cachorro correndo lá na estrada, ou um outro animal. Pode acontecer, não pode? Você vai desviar, você não consegue voltar para a pista mais. Você já foi embora. Ou você passa por cima do animal, você pode desgovernar o carro. Você não tem tempo para fazer mais nada. Então você está se colocando numa situação de risco e de perigo voluntariamente, sem necessidade. E com isso você poderá gerar a sua desencarnação antecipada. Tem consequência isso? Claro que tem. Tem consequência. Qual é a consequência? Bom, uma delas é que você voluntariamente não cumpriu o tempo de encarnação. Por descuido, né? Por imprudência, por invigilância, por desmanzelo, né? Por uma ação de não valorização tão importante da vida. Não é que a pessoa queria suicidar, não queria suicidar, não é o caso. Aí não é um caso de suicídio voluntário, a pessoa não queria se matar. Mas ela assumiu a consequência, porque sabendo que é 280, se acontecer alguma coisa, você não tem como fazer nada. Então você assumiu a consequência. Então você pode ter sido uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, mas essa atitude sua vai gerar uma consequência que é você desencarnar com aquele mundão de fluido vital, que seria para você continuar na encarnação até mais, sei lá, 30, 40 anos, e você antecipou, você desencarnou 40 anos, né? Está lotado de combustível. Com esse montão de combustível aí, de fluido vital, tem como você ir para uma colônia espiritual? Não tem. Não tem. Para onde você vai? Bom, aí depende, cada caso é um caso, né? Dependendo de você, se for uma pessoa boa, como eu falei no exemplo, você poderá ir para um hospital na dimensão intermediária. Na dimensão astral você não tem como ir, porque você está muito denso. Esse que é o ponto. Não é questão de ter que sofrer no umbral, não é isso. A sua densidade, devido ainda à quantidade de fluido vital positivo, não dá para você ir lá para a dimensão astral, que lá é mais sutil. E você está denso. Então ou você vai para baixo, que aí vão te sugar lá até você virar uma manga chupada, uma laranja chupada, um bagaço. Ou se você for uma pessoa boa, se é uma pessoa legal, você ainda pode ir para uma dimensão intermediária, vai ficar no hospital, ali você vai receber um tratamento, vai ser bem recebido, como teve já outros casos relatados, inclusive um pelo Wagner Borges, que eu contei recentemente, né? Que a mulher é uma mulher boa, pessoa boa, só que ela fumava, desencarnou antecipado por causa desse problema do cigarro, mas era uma pessoa boa, tinha uma vibração boa, mas ela estava densa ainda, porque desencarnou muito tempo antes. Ficou num hospital na dimensão intermediária, e lá ficou sendo tratada até aqueles fluidos serem drenados, ela diminuía, e depois ela iria para uma colônia espiritual e tudo mais, né? Então você veja que quando a gente extrapola e não cumpre essas leis naturais, a gente se compromete, a gente se prejudica, por isso que Deus criou essas leis todas para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, não é? Uma coisa que é importante também é sobre a alimentação. Eu vou falar só isso porque o tempo já está acabando. Sobre a alimentação, né? Então, por exemplo, é proibido, é uma coisa errada se alimentar de carne? Não, não é. No estágio evolutivo humano nosso, conforme é a nossa organização física, a carne se nutre da carne. Então, não é errado, não é crime, não é nada. No entanto, os mentores falam que nutrir-se de outro semelhante aí não é certo, né? Antropofagismo, né? De antropofagia, que é alimentar-se de outro ser humano. Tem tribos indígenas que faziam isso, acho que eu não sei se tem, não deve ter mais, né? Se tiver uma ou outra, mas é muito difícil, né? Agora, no passado, até no Brasil tinha, em outras partes do mundo, no passado remoto, eles lutavam lá com outra tribo, quando pegava, eles comiam a pessoa, cozinhava lá e comia, sei lá, não é? Mas hoje, na atualidade, os seres humanos civilizados já, vamos dizer assim, nutrir-se de outro ser humano, aí você está indo contra.
Está indo contra a maré, está indo contra a lei divina e isso aí para você vai dar um problemão, não é? Aí você pode perguntar para mim, mas e se acontecer um acidente e não tiver nada para comer? O que faz? Olha, gente, eu falo por mim, eu vou preferir desencarnar de fome. Você está lá desencarnado e tem lá o seu irmão que está lá com você. Você está desencarnado, não. Você sofreu um acidente, está lá você e seu irmão acidentado, vocês não desencarnaram. E acabou a comida, não tem mais nada, seu irmão desencarna. Você vai comer o seu irmão nada? Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá, né? É melhor a gente desencarnar também, porque é isso aí, né? Porque a gente vai demonstrar com essa atitude de sacrifício, né, de não ter essa atitude, que a gente já tem um grau de evolução mínimo, né? De não ter essa atitude mais. Não é? Agora, o que eu ia falar é o seguinte, hein? Vou falar por mim, tá? Eu, pessoalmente, já não tenho mais sentido necessidade de carne. Né? Eu não vou dizer que eu não como a carne, eu como, mas é esporádico. Eu, por exemplo, faço um bife, preparo tudo, mas eu mesmo não como. Né? Aqui em casa a turma come. Não é que eu não como sempre, eu como às vezes. Antes eu comia bastante. Então agora eu quase não como. É raro, é mais raro eu comer. Né? E eu não sinto necessidade. Então eu não como e não sinto necessidade, porque eu substitui por outras coisas. Legumes. Porque dá para substituir. Né? Agora, uma coisa é o seguinte, tem muitas crianças nascendo e que têm ojeriza a carne, elas não comem carne. Se der carne, ela não vai aceitar. Se enfiar na boca, ela vai vomitar a carne, não come. E nasceu assim. Não foi um... É diferente de nós adultos, né? Mas eu não quero mais, coitadinho dos animais, preservar os animais, né? Então eu vou virar vegetariano, porque eu tenho pena dos animais, não vou mais. Aí você faz um esforço enorme e consegue. Aí você faz mais um esforço, vira vegano, que aí nem ovo come, nem queijo, nem nada. Tudo bem. Agora eu estou dizendo criança que nasce agora, já nasce assim, ela não faz esforço nenhum, já é natural dela. E se ela está comendo alguma coisa sem saber que é carne e ela souber, ela começa a chorar. Porque ela fala que tem pena dos animais e tal, e nunca mais dá aquilo para ela, que ela não vai aceitar. Né? Então, vocês vejam que está havendo uma mudança. Sem que nós percebamos, não só na condição da evolução do espírito, mas eu acredito, eu pessoalmente acredito, que conforme esses espíritos vão reencarnando em maior número, e eles não comem carne porque eles não aceitam, é porque a própria organização física deles já não necessita mais. Então, a organização física desses espíritos deve ter ativado algum gene lá que a gente ainda não se deu conta, não se apercebeu, ninguém nunca talvez tenha estudado isso, que não mais necessita da alimentação da carne. E aí o próprio corpo não pede, o espírito já é maduro, para ele aquilo ali não precisa, e a criança vem assim já. E ela não come. E tem muitos casos assim. Não é um nem dois não, viu gente? Não é um nem dois não. E a tendência é cada vez mais espíritos assim ir reencarnando. E com isso, os corpos físicos vão nascendo já com essa genética diferenciada que não necessita mais do consumo da carne. Então os espíritos vão reencarnando, o corpo não pede mais carne. E aí você vai diminuindo, esses hábitos de diminuição vai acabar não tendo mais matadouro de nada, de criação de bicho, nem de nada, e a gente consegue sobreviver. Porque basta mudar alguma pequena coisa lá no gene lá, que não precisa mais, aí vai ser suficiente outros alimentos, você não precisa mais. Porque eu pergunto para vocês, espíritos superiores em outros mundos, eles precisam de carne? Não, eles se alimentam de substâncias mais suaves. Os corpos deles não conseguiriam se alimentar de substâncias mais densas como as nossas. E nem nós também as deles. O nosso estômago também seria insuficiente. Agora, vocês vejam que está desencarnado,
dependendo de você, você vai precisar de substância mais densa ou não. Tem espírito que não... Tem espírito atualmente em nosso lar ou em outras colônias, gente, que não se alimentam nem de caldo mais, nem de frutas mais, nem de líquido, nem de nada. Eles absorvem, né, a energia solar direta, eles absorvem a energia direta do cosmos, e essa energia os nutre, eles não precisam de nenhum outro alimento. Porque nós comemos a comida e ela é transformada em energia. E aí a gente se movimenta, faz as coisas. Eles já pegam a energia direta da fonte, não precisa fazer esse processo de digestão, nada. Isso é para nós ainda, temos um corpo ainda denso, mas eles não precisam mais. Não é? Então o caminho nosso é esse, nosso caminho de ascensão, nosso caminho de crescimento. Com o tempo, a lei de conservação para nós não vai ter mais utilidade. E aí, para nós, isso aí não dissolve. A gente não precisa ficar com medo das coisas mais, porque a gente sabe que aquilo ali não é motivo. Né? E assim é o crescimento e a evolução de cada um de nós, espíritos. Tá? Vamos finalizar aqui. Obrigado, primeiramente, por todos, hein, que estarem aqui comigo. Vamos finalizar com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Gratidão por ficarem comigo até agora. Fiquem com Deus e até sábado.